Fala pessoal, muito boa tarde, mais uma vez aqui no nosso FBNF Podcast. Esse cenário aqui eu tô gostando dele, é um cenário que é diferente da nossa temporada anterior, ainda com o meu Micast, vem muita coisa bacana nesse ano, e até tá falando com a nossa querida Grace, que é nossas relações públicas, que eu tava vendo aqui alguns nomes que se virão pela frente, né, em 26, e eu falei, pô, a gente tá conseguindo se superar em relação ao que foi 25, vem um ano aí muito bacana pela frente. Aqui é o segundo episódio que você vai ter dessa temporada, tá? E hoje aqui o cara que eu trouxe é um cara que ele tem uma história de vida muito legal. Vou até trazer uma coisa que eu não briefei com ele aqui, mas que até o Matheus chamou a atenção aqui no nosso Filmmaker, de um capítulo da vida dele que eu achei muito interessante. Hoje eu vou trazer surpresa aqui para ele, mas de toda maneira o grande foco vai ser falar sobre a história dele no mercado financeiro, ele que já foi superintendente, o cara que já passou por grandes cadeiras, tá? E hoje ele está à frente da SRX Holdings e vai contar um pouco da história tanto da participação quanto do nicho de atuação, tá ligado ao agro. Então hoje eu recebo aqui com muito carinho meu querido José Loski, muito obrigado pelo tempo, pela atenção, pelo carinho e por estar aqui com a gente, que eu falo em São Paulo. E presencialmente no outro lugar já é uma prova de amor, né? Porque aqui com o trânsito que nós temos e com a rotina é uma prova de carinho, só se locomover. Muito obrigado, José, e eu fico muito contente de receber você. Ronaldo, o prazer é todo meu. Queria agradecer aí pelo convite, por estar aqui presente em São Paulo nesse segundo podcast aí do ano. E dizer que é uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui do lado de um cara tão grande quanto você, imagina. Um cara tão grande quanto o Fábio, que são pessoas que eu admiro até hoje, eu continuo acompanhando, continuo admirando, mas que são pessoas que nasceram, que criaram o projeto dessa faculdade, o projeto da Eu Me Banco, ainda no meu período de bancário. Então eu pude acompanhar o crescimento de vocês e estar aqui hoje, para mim, é uma honra, é um prazer e eu acho que falta palavras para mim poder descrever esse momento. Tá, fico muito contente, obrigado, e o carinho, ele é recíproco, tá? E a tua história é uma história muito inspiradora. E aqui, inclusive, vamos começar um pouquinho pela tua história, que não nasceu agora nessa tua jornada à frente da SRG. Você tem uma história muito bacana já, pessoal e profissional, né? Então, até um ponto que eu vou trazer aqui de ordem pessoal é porque, para mim, sempre tem o tempero principal das nossas conversas. Quando a gente fala da vida. Da vida vale muito mais que a carreira. A carreira ela é importante, trazer aqui um feito profissional, trazer um legado, uma história, isso é muito bacana. Só que para mim a questão pessoal ela sobrepõe, porque no final do dia, antes de um bom profissional, precisamos ser boas pessoas, né? Então, Sam, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, onde que nasceu profissionalmente a tua história, por onde passou, até essa tua chegada, que hoje é o foco na nossa conversa aqui, né, à frente da Holdings. Perfeito, perfeito. Eu sou um bom mineirinho, né? Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade conhecida popularmente como Barbacena, o famoso Holocausto brasileiro. Muita gente conhece lá como a terra dos doidos, a terra dos loucos. Nasci e fui criado em Barbacena pelo meu pai, pela minha mãe, o qual ainda são vivos e tenho uma honra imensa em tê-los ao meu lado, sobretudo nos dias de hoje, que são dias mais cristalinos, né, dias mais ensolarados. Nasci em família extremamente pobre. Meu pai sempre foi motorista de ônibus e de caminhão, a minha mãe doméstica, mas eu aprendi com eles um pouco da sabedoria da vida, que é carregar a ética aonde quer que nós estejamos, e o meu pai sempre me disse para a gente poder buscar conhecimento, seja através de um curso, seja através de um livro, seja através de uma faculdade, seja através de uma certificação, que sem sombra de dúvidas o conhecimento ele poderia e pode abrir muitas portas. Então eu considero o meu pai um cara de baixíssimo estudo, mas um cara muito sábio. São coisas diferentes. Sim, exatamente. Comecei em Barbacena a minha trajetória de profissional por necessidade.
né? A família é muito pobre, como eu disse, e eu tive que iniciar a minha carreira ainda como jovem aprendiz em uma loja do varejo, no segmento agrícola e materiais de construção. Eram coisas separadas, mas dentro de um mesmo nicho, de um mesmo grupo econômico, à época da cidade. E aos 16 anos, eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade, na minha primeira faculdade, que é a Faculdade de Economia. À época, até 2015, se a gente rebobinar e puxar bem aí, nós poderíamos ingressar na faculdade finalizando o segundo ano do ensino médio, e não o terceiro, né? Então eu tive a oportunidade de iniciar a minha trajetória na faculdade aos 16 e logo aos 17 iniciar a minha carreira como estagiário no Banco Mercantil, hoje aí muito conhecido como Banco Mercantil do Brasil, que é uma referência do público 50 a mais, né? E é um banco que ele cresce bastante. Eu falo que é curioso que poucas pessoas olham um banco mercantil como olham os outros grandes bancos em relação à carreira. É um banco que remunera muito bem, tem ali uma estrutura de negócio muito forte para consignado, produtos bancários, e ele é forte. Claro que Minas ali é o grande berço dele, né? Sim. Mas é um banco que também tem uma operação nacional. Tá em todos os estados, o mercantil? Hoje, o grande foco do Banco Mercantil é Minas, São Paulo, Principais praças. a região centro-oeste e o sul, o extremo sul e interior da Bahia. O Banco Mercantil, ele é um banco forte, um banco tradicional, um banco familiar, da família Araújo, e um banco que de 2012, 2013 para cá, ele tomou como iniciativa voltar para o segmento tech, sobretudo aos 50 a mais. Então ele se especializou no 50 a mais, onde a grande maioria hoje de grandes bancões, principalmente segmento varejo, tem algo mais pulverizado, né? Talvez por isso nós não temos uma presença tão específica nele no sul do país, no norte do país ou algo do tipo, e sim mais concentrado na região sudeste. Excelente. E aí voltando aqui, você teve essa experiência muito robusta, né? Você alcançou o nível de superintendente dentro do mercantil, Perfeito, correto? Perfeito. E ali, cara, você alcançou um andar na carreira, José, que muitas pessoas ali simplesmente sentariam sobre o cargo e falariam, pô, vamos agora tocar a vida, ou mudar de banco, ou enfim, né? Onde que veio essa ideia de olhar mercado, de pensar, porque é um caminho não tão comum, né, o que você fez, e eu costumo falar também que as grandes vitórias da vida, elas vêm, curiosamente, nas decisões contra-intuitivas, né? Sim. Se fosse fácil tomar decisões e as decisões elas fossem tão faça isso mais isso para chegar nisso, a vida não teria tanta graça, né? Não é bem assim. Conta um pouco pra gente dessa construção que você teve até chegar e qual foi o processo de decisão que você também tomou. Legal. Como eu estava falando, eu iniciei a carreira no Banco Mercantil ainda como estagiário, passei para agente de... fugiu o nome agora, o primeiro cargo ali. De negócios. Agente de negócios, tá? Isso, agente de negócios, gerente de relacionamento. Tive a oportunidade de ser um gerente de um pub, um pequeno pub, o pub de Alfenas, que eu considero como um grande divisor de águas na minha carreira profissional, onde eu exalto com muito orgulho as pessoas que estavam ao meu lado em Alfenas, que foi um período bem conturbado, que nós passamos lá por uma série de fatores internos do banco, mas ao mesmo tempo foi um período onde nós mais entregamos resultados, e não só resultados individuais, resultados coletivos. Por exemplo, à minha época o banco esperava o posicionamento do PAB Alfenas em 103º lugar do banco, e nós entregávamos e estávamos entregando sempre os 10 maiores do banco. Então a gente sempre respirou e construiu resultados juntos. Posterior a isso,
eu tive a oportunidade de gerenciar três agências, na cidade de Passos, aí onde já era uma agência e 2 pubs, assumimos um compromisso ainda maior. Posterior a isso, recebi a oportunidade do superintendente de estar ao lado dele na Superintendência 02 e depois assumi como head do interior de Minas Gerais, desde a cidade de Divinópolis até o extremo sul de Minas, em Pouso Alegre, que era a última cidade que a gente gerenciava, e nós construímos aí a Super MG5. Bom lembrar aí um pouquinho desse tempo e desse momento de carreira. Agora, quando eu tive a oportunidade, quando eu decidi por tomar a decisão de sair do banco em uma cadeira consolidada, em uma das maiores cadeiras da época do banco, para poder empreender, de fato, porque eu carrego e transmito isso hoje a todos os meus colaboradores e transmitia isso à época a todos os funcionários que estavam comigo como par, como subordinados, enfim, independente do cargo ou da estatura. Eu sempre falei sobre uma gestão que impacta, tem que ser uma gestão 360, ela tem que impactar para todos os lados, para cima, para os lados, para baixo. Que nós podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo a diferença na Eu Me Banco, trazendo conhecimento. E aí, nesse ponto, você vai falar, tem um negócio que eu queria te perguntar aqui sobre a questão de timing, porque assim, você está falando um negócio que eu acho muito interessante, que é a tua motivação, seja no banco, seja hoje, ela é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, claro, mas você quer deixar um legado. O processo de decisão que você teve, de sair, essa ruptura ela foi baseada também na ideia de você, empreendendo, ter mais autonomia e liberdade para colocar o que você sonha em prática? Eu acredito que sim. Porque dentro de um banco, querendo ou não, você vai ficar sempre muito limitado a uma estrutura que ela é institucional, que ela pode ser, claro, moldada pela tua gestão, mas ela é engessada a partir da página 2, porque claro. Ainda bem, né, que assim, que um banco tem ali diretrizes que vão seguir. E só para entender um pouquinho dessa, porque eu repito, eu achei interessante, enquanto executivos de banco hoje nos olham aqui e que de repente podem tomar a decisão de olhar o mercado a partir dessa decisão que você tomou e encorajar, porque nós sabemos que não é fácil, né? Não é fácil. Não. Então, só se aprofunda um pouco nesse aspecto dos gatilhos para a decisão, que eu acho que são interessantes. Eu acho que a primeira decisão é, sem sombra de dúvidas, poder transformar e impactar um pouco mais a vida das pessoas, tá? A segunda, e sem nenhum tipo de hipocrisia, óbvio, a gente pensar em construir mais para a sociedade, que consequentemente você também estará construindo mais para você. E aqui eu estou falando não só de construções físicas ou construções de conhecimento. Nós estamos falando aqui de financeiro, como você citou, tá? Pouco antes de eu tomar de fato a decisão em sair do banco, eu estudei um pouco mais sobre contabilidade, um pouco mais sobre FP&A, e nós trabalhávamos com operações de crédito estruturadas, onde popularmente, dentro de grandes bancos de investimento, são operações que possuem um FII muito atrativo para o banco e, consequentemente, um percentual desse FII para quem constrói o deal. Excelente. E eu falei, por que não posso estar construindo uma mini Faria Lima, com respeito aqui à proporção, mas na região qual a gente domina, a região qual a gente nasceu, a região qual a gente gosta e a região que a gente conhece como a palma da mão. Por quê? Quando a gente fala de grandes bancões, segmento corporate, fundos, gestoras e etc., eles gostam de olhar para deals
com cheques de 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões de reais, com empresas já de altíssima governança. Todo mundo quer atender aquela empresa grande. Exatamente, exatamente. Agora, o de baixo que precisa do apoio, ele é subatendido. Subexplorado, né? Ele é subexplorado. Então, nós decidimos, eu tomei essa iniciativa de conduzir algumas empresas a ter acesso ao mercado de capitais. E como essas empresas poderiam ter acesso ao mercado de capitais? Com um bom agente, com um bom advisor, com um bom conhecedor de mercado e com um cara que tem sangue nos olhos, brilho nos olhos e gasta muita sola de sapato aqui mensalmente, semanalmente na Avenida Paulista, na Faria Lima, buscando oportunidades em grandes fundos e em grandes investidores. Então a minha decisão ela veio baseada nisso. Posso falar alguns números aqui? Pode, deve. Aqui para mim, pra gente o número é sempre bom, que às vezes um lado entrevistado que fica um pouco assim, mas fique à vontade. Totalmente. Quando nós tomamos a decisão de sair do banco em dezembro de 2019, comecei... Vai lembrar que a pandemia veio logo em seguida, né? Comecei essa jornada em janeiro de 2020, essa malinha debaixo do braço. Fechei uma consultoria com uma primeira empresa da região e 6 meses depois nós estruturamos um deal próximo a 100 milhões de reais, com 2 fundos aqui da Faria Lima, onde o meu FII, que seria o FII do banco, foi próximo de 4 milhões de reais. Então eu construí o primeiro faturamento expressivo, 4 milhões de reais, após 5 meses da minha saída do banco, né? E no banco, eu não me recordo agora de cabeça, eu tinha um puta de um salário, mas eu ganhava, sei lá, 200, 250 pau por ano. Mas a realidade de banco é diferente, né? Sim, e aqui, pessoal, a gente tá falando, e nem de longe, essa realidade é uma boa realidade, a gente não tá falando que é ruim, pelo contrário, você é muito grato, né, ao que o banco te entregou, claro. Mas a questão é que no empreendedorismo você tem, e claro que não é nada fácil, você tem a liberdade de poder fazer coisas diferentes e também, como o risco é muito maior, você também vai ter um retorno financeiro muito maior. Nada mais justo que isso. Aqui nós estamos para falar um pouquinho de ações, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Não tem segredo, né? E essa saída de um banco, pessoal, eu sei que não é um processo simples, né, José? Não, porque de forma alguma. Até quando você tomou essa decisão, você deve ter sido chamado de louco por alguns e depois que tudo dá certo, você é corajoso, né? Sim. Você é ousado, mas enquanto não dá certo, você é louco. Sim, né? Então, sim. Do louco pro inovador é simplesmente... É um passo, né? É antes de dar certo e depois de dar certo. Em relação a números, o que vocês têm construído? Porque até traz pra gente um pouquinho também, qual que é a atuação prática da SRX? Porque quando a gente está falando de uma indústria fora banco, muita confusão ainda na cabeça das pessoas, ainda mais quem são de banco, para poder entender quem são os players, os agentes. Então, o que vocês fazem? Qual que é você falou agora de um deal, você falou de um FII. Assim, traduz para essa galera que não tem o conhecimento que uma pessoa experiente como você tem, o que são esse FII? FII é uma coisa justa e é ótima, tá, pessoal? Então explica um pouco pra gente o que é FII e o que é um deal que você entrega hoje. Você faz M&A, você faz que tipo de atuação, mercado de capitais, você tem a consultoria para empresas, conta um pouco pra gente. Perfeito, perfeito. O FII o popular comissionamento, que como você falou, é totalmente legal, né? Mas a SRX, ela nasceu lá atrás com o propósito de pegar as pequenas e médias empresas e levá-las para o acesso ao mercado de capitais, que basicamente são o mercado de CRA, o mercado de debêntures, o mercado de emissões, onde grandes investidores, principalmente investidores institucionais, fazem aplicações para ter um retorno ali superior um pouco a Selic, por exemplo, né? Ou Selic mais alguma coisa, depende do prêmio de risco que o mercado esteja pagando. Então nós nascemos como uma consultoria, nos tornamos uma assessoria e hoje
a SRX, um dos seus braços é um Family Office, onde nós pegamos pequenos e médios agricultores, pequenas e médias empresas e estruturamos o deal, estruturamos o cliente a ter acesso a cheques que popularmente os bancos, principalmente de varejo, hoje não assinam mais, até por conta de concentração, de risco, coisas nesse sentido. Agora ele entrou onde eu mais estava ansioso para entrar na conversa, que é exatamente abrir a mente de vocês hoje, que trabalham em banco ou que querem trabalhar para a transformação do mercado. Porque hoje a atuação das casas independentes, elas são muito importantes. Porque aqui a gente pulveriza risco, a gente está falando um player, que é um player que pega um cliente que ele é muito pequeno para um corporate, muito pequeno para o private, e ele é muito grande para o varejo, e ele fica no limbo, e muitas vezes esse cara precisa de uma estrutura de capital, ele precisa de acesso ao mercado de capitais, ele não quer tomar dívida bancária, ele quer crescer, ele quer apoio para poder se estruturar financeiramente, para comprar um concorrente, para comprar uma planta, para abrir um novo braço corporativo dentro do grupo. Então, tem planejamento sucessório, tem infinitas demandas. A diferença é que concentra-se aqui na SRX, como em outras casas do mesmo formato, uma atuação muito mais customizada, muito cuidadosa, mais próxima, porque a ideia da Family Office é você cuidar de tudo. Você vai cuidar de tudo da empresa, da pessoa, você vai cuidar, ainda mais no caso do agro, né, José? Você vai cuidar de um cara que tem 75, 80 anos, que está passando para frente o que ele construiu, uma geração de filhos e netos que tem a cabeça diferente, que muitas vezes não querem nem dar continuidade também ao negócio. Então, aqui você tem um cliente que tem muita grana, ao mesmo tempo não tem liquidez. Então, é muito complexo e por isso que é tão importante o trabalho próximo, consultivo, e o que hoje faz, não só o José, mas faz todo mundo que rompeu esse mercado, além dos bancões, é um trabalho assim, fenomenal e fundamental para a saúde da nossa indústria, para a saúde da nossa economia, em especial para o agronegócio, correto? Correto. Eu costumo falar, e para poder complementar, Ronaldo, que eu não nasci no agro. Geralmente, quando a gente fala um pouco sobre agronegócio, principalmente os médios e os grandes players, eles vêm de uma família tradicional do agro. Eu não, como eu falei aqui no início, meu pai é motorista, minha mãe é doméstica, eu não nasci no agro, mas eu estou inserido no agro. E o agro, popularmente, quem está do lado de cá, como hoje eu sou um produtor rural, ele é conhecido como um segmento sem governança, ou com baixa governança, melhor dizendo. E nós precisamos quebrar esse tabu. Esse tabu ele pode ser quebrado com uma consultoria, ele pode ser quebrado com um family office, ele pode ser quebrado com um gerente de relacionamento do agronegócio, onde ele pode demonstrar para o seu cliente um pouquinho mais sobre gestão. Afinal de contas, um bom gerente agro, seja ele independente do porte, ele faz uma boa gestão de tempo, ele faz uma boa gestão de performance, ele faz uma boa gestão de pessoas, e isso é necessário ter no campo. Para quê? Para Faria Lima olhar para esses médios produtores com outros olhos, para essas médias indústrias com outros olhos. E foi exatamente assim que nós desmembramos o braço da SRX, que veio como consultoria, assessoria e agora como Family Office. Nós desmembramos também para um braço de costumo brincar, e com o devido respeito aqui, de um mini private equity, que é o quê? Nós hoje compramos empresas, compramos participações de empresas, estruturamos ou as reestruturamos e fazemos o nosso exit depois, que é o famoso M&A, que é o famoso fusões e aquisições, né? Então, um cliente desse, um cliente seu da ponta que precisa de crédito, ele precisa de um crédito para ele poder crescer de forma saudável, mas é claro que você também pode auxiliá-lo
a ter uma gestão, a ter uma produção cada vez mais sadia, para que no futuro ele possa viver um pouco do equity, né? Hoje a gente vê tanto falar de equity. O que é o equity? E aqui está falando até uns pontos. A gente está vivendo um momento agora de 26 com juros muito altos, mas com expectativa de redução. Foi um dos pontos que eu coloquei aqui para a gente falar que é um ano de muita boa expectativa em relação a fusões e aquisições, né? Na verdade, tem sido que nós não temos visto muito não. Nós não temos visto o IPO, mas sim, a gente tem visto um crescimento bastante robusto de fusões e aquisições, até porque é uma maneira das empresas muitas vezes se consolidarem num cenário tão hostil, ainda mais quando são pequenos, né? Sim. Então, entra muito o seu trabalho nisso, né? Com certeza. Até eu coloquei o ponto-chave aqui, pessoal. A ideia aqui da conversa é trazer para você uma provocação que você permita te entender melhor todo o ambiente que nós estamos vivendo. Fusões e aquisições, elas são assim, são instrumentos que são... O M&A no todo, ele é muito complexo de se trabalhar, não é para todo mundo, só que é fundamental você que, por exemplo, é um officer que precisa entender minimamente o que é essa esteira de fusões e aquisições, ele é sobrevivência para muitos, né? Não é só crescimento, é sobrevivência. Então o IPO é uma empresa que vive um momento totalmente diferente, é legal quebrar as casinhas. E esse trabalho aqui de curadoria, esse trabalho de simplificar, é um trabalho que não é todo um banco que faz, porque a gente está falando aqui de uma maneira muito natural. Não é todo banco que se interessa no perfil de cliente que você tem hoje. Não. Porque hoje o cliente, ele pode até ser atendido, mas como você colocou no começo, né? Ele é atendido assim, é mais um. Aqui ele é o cliente, ele vai ter uma estrutura toda dedicada, vão saber nome, estrutura familiar, vão ouvir o cliente. Aqui eu deixei esse ponto porque eu estava até conversando hoje de manhã com um colega meu de uma asset falando sobre... Eu falei, pô, hoje eu vou entrevistar um cara que vai trazer muito desse ponto, que é sobre esse momento que nós vimos, que é um momento caótico de crédito, inadimplência recorde, e muitas empresas estão se vendo agora forçadas a olhar o mercado de capitais. Sim. Elas não estão com grana, cheque que elas tinham antes, elas não têm mais no banco, não, né? Onde que entra, assim, a importância da sua atuação nesse cenário de juros tão alto e também como que você consegue vislumbrar o que a SRX faz daqui em diante numa hipotética, deve se confirmar, né? Redução da Selic nos próximos anos. Impacta, aumenta as oportunidades, porque é um cenário novo, né? A gente está vivendo já terceiro ano com juros num nível assim... As empresas hoje no Brasil, devido à carga tributária, devido a impostos e etc. que nós temos no Brasil, a atual taxa Selic, se ela se perdurar por mais 1, 2 ou 3 anos, diversas pessoas, diversas empresas talvez não sobreviverão a essa maré, né? Então, sim, acredito que no momento ideal, a taxa de juros ela precisa ter a sua queda para que as empresas possam ter fomento, e fomento esse de uma forma mais barata, né? Agora, o nosso trabalho, enquanto consultor, enquanto advisor, ele é um trabalho que ele depende sim ele é precificado, né, através dos juros do mercado, porque nenhum investidor estará sujeito a um prêmio de risco baixo, sendo que Selic está pagando 15% no Tesouro Direto, no risco soberano. É o país do rentista. O rentista ele está zero preocupado com isso, né? Sim. Hoje você tem o terceiro ano que o cara tem hoje numa renda fixa 1% ao mês líquido e é isso. E você pega a curva de juros, se ela se cumprir, o país acaba, né? É isso. Você vê 2037, o mercado precificante tem uma Selic de 13,5%, 13,7%, não faz. Não vai. Então, assim, o mercado hoje, ele sem sombra de dúvidas é um mercado para quem quer alavancar, precisa de cautela, cuidado, e, sobretudo, governança fiscal, tributária, financeira, governança de pessoas. Por quê?
senão, infelizmente, a gente toma o crédito, vem a inadimplência e a empresa talvez não sobreviva a essa maré. Um cenário com juros, com Selic menor, sem sombra de dúvidas, ele é mais palatável à tomada de crédito. Créditos com juros menores aos atuais praticados no mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo brincar que no cenário difícil, quem sobrevive a ele, sobrevive mais forte. Quem não morre, cresce. Mais cascudo, cresce. Quem não morre, cresce. Ou sai dele ainda mais forte. Trazendo para você um pequeno exemplo até nosso interno, nós fizemos a nossa 4ª aquisição, uma empresa de nutrição animal. Em 6 anos? Em 6 anos nós fizemos a nossa 4ª aquisição. Essa foi a nossa primeira grande aquisição. Nós adquirimos uma indústria de nutrição animal, localizada no sul de Minas, indústria essa com faturamento em 2024, quando nós adquirimos ela, próximo a 10 milhões de reais ano, e fechamos 2025 com essa indústria com 52 milhões de reais de faturamento, né? Crescendo lucro operacional, crescendo geração de caixa, crescendo lucro líquido. Este é um exemplo que uma gestão bem fundamentada, uma gestão bem aplicada, nós, sem sombra de dúvidas, vamos sair mais fortes dessa maré de Selic em um patamar aí que já chegou em um limite bem considerável. O remédio pode começar a já querer matar o doente, né? Sim. Né? Sim. Porque da diferença recorde, enfim. Tem um fator aqui da tua vida pessoal que eu quero muito que você traga, porque para mim foi até o Matheus que trouxe, e eu tinha feito já toda uma curadoria que era mais relevante para a nossa mensagem para a audiência, que é a tua maior vitória não foi profissional na vida, né? Não. A tua maior vitória, ela tá bem longe de estar numa hold, de estar num banco. E por que eu tô trazendo esse ponto, né? A vida, ela prega peças para todo mundo. A gente não existe vida simples, né? Eu costumo falar que quando você tá no trânsito, às vezes você buzina para alguém ali ou ali, você tem que lembrar que às vezes aquela pessoa ali, cara, perdeu uma mãe, tem um filho internado, tem uma pessoa que tá ali cobrando ela porque está com a dívida em atraso, foi demitida. Então tem tantas coisas na vida pessoal que a gente acha que, nossa, só eu tenho problemas, e eu acho que a história desse cara, ela ganha ainda mais sabor e valor, porque ele teve uma vida pessoal, uma história, uma conquista que, se você quiser comentar um pouco, fique à vontade. Claro. Ao longo da minha jornada, e quem me conhece, trabalhou comigo, sabe que eu sempre fui muito empolgado, sempre fui muito ativo profissionalmente e muitas vezes reativo também, mas ao longo do tempo a gente aprende que a vida ela é muitas das vezes extra-profissional, né? A gente precisa pensar em quem é o Ronaldo fora aqui da faculdade, tem uma filhinha linda, tem uma esposa maravilhosa, coisas nesse sentido, porque a maior glória, o maior êxito que eu tive, obviamente, ao lado dos meus pais, e não estou aqui de forma nenhuma para poder pregar religião, mas estou aqui para poder falar, honrem sempre seu pai, honrem sempre a sua mãe. Está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não estou aqui para poder pregar religião de forma alguma. Foi a luta contra o câncer, né? Eu tive um câncer no peritônio quando eu tinha 8 anos e aos 11 eu fui diagnosticado com leucemia. E eu passei esse tratamento dos 11 até os 17, onde dos 11 aos 13 foi altamente conturbado, porque foi um tratamento muito invasivo, quimioterápico, onde eu fiquei 180 dias em coma, eu saí do CTI pesando um pouco mais de 12 quilos, mas quem sempre esteve lá do meu lado foi meu pai, quem sempre esteve lá do meu lado foi minha mãe, foi meus amigos, meus familiares, e essa é a maior honra, é a maior vitória
que a gente tem e que a gente carrega na vida. E hoje, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer e posso frisar aqui com bastante orgulho, batendo no peito, que o meu pai e a minha mãe foram e são grandes combustíveis para eu poder estar sempre querendo contribuir mais com a sociedade e, logicamente, a gente também ter esse retorno para que eu possa dar a eles a vida que nós temos hoje, uma vida de muito afeto, uma vida de muito carinho, uma vida de muita proximidade, uma vida de muita hombridade e uma vida com um pouquinho de conforto também que os dois velhinhos merecem. Conquistar, pessoal, não é crime, né? Não. Ser bem-sucedido não é crime. E o que a gente está trazendo aqui, até um pouco, né, dessas possibilidades de carreira e de vida. Porque hoje, seguramente, você poderia estar fazendo história em banco, em cooperativa, o mercado não faltaria para ele. Uma vez que você decide empreender no mercado financeiro, é muito importante você lembrar que não vai ter vida fácil, independente de onde que você more, onde que você queira morar, teu background, você vai ter uma vida de desafios. O que a gente traz aqui é que existe, junto com esses desafios, um enorme rol de possibilidades. E é muito importante estudar, pessoal, para você se qualificar na prática para aquilo que o mercado e a vida vai exigir de você. A gente pode estar aqui 2, 3 horas, eu deixei alguns pontos aqui que eu estou trazendo, né? Eu gosto muito de trazer uma colinha própria minha, porque acho que a mensagem central deve ser fortalecida, e talvez a mensagem central hoje seja de que o mercado ele é muito aberto, muito complexo, muito grande, muito cheio de possibilidades, mas ele exige atitude, ele exige uma coragem que poucos têm de romper, de fazer rupturas com o padrão tradicional, e também, na minha visão, ele exige que você tenha um preparo técnico, comportamental, que não é tão simples de se ver por aí. Porque uma coisa é você bater no peito e falar, vou querer empreender. Outra coisa é você conseguir resolver problemas complexos do teu cliente. E para mim, pessoal, pouquíssimas pessoas têm esse discernimento de que resolver problemas complexos exige assim, um preparo que vai além da certificação, exige uma vontade de se atualizar, vontade de servir, vontade de se preparar, que ela não está no bancário tradicional de hoje. Hoje as pessoas elas estão olhando ano após ano como sobrevivência. Poucas pessoas estão olhando como o José olhou lá atrás na visão de falar, cara, eu posso romper, eu posso quebrar aqui um ciclo. Você trouxe, eu perguntei nesse episódio, que é um episódio que você se orgulha muito e que mostra o amor e o cuidado de Deus com você. Sim, né? Perfeito. Porque a gente tem situações da vida, pessoal, que todo mundo vai passar. Foi que nem eu falei agora há pouco, a gente está indo para trabalhar, numa entrevista, você vai ter aquela pessoa que te fechou, às vezes a pessoa pode estar no pior dia da vida dela, você não sabe. Todo mundo tem um problema. Então, pode parecer simples, sei que não é simples, mas você vai ter que seguir em frente, independente do que tenha de dor, seja uma dor de saúde, seja uma dor familiar, uma dor financeira, você vai ter que seguir em frente. José, falando aqui sobre essa questão do empreender, né? Hoje, qual que é o tamanho da tua operação? Quantas pessoas você conta hoje no time? E como que é liderar pessoas, não mais como gestor, mas agora como empreendedor? Porque é bem diferente, né? Empreender no Brasil, o cenário é um cenário hostil. A gente está falando aqui não tem conversa mole. A gente está falando de um cenário que empreender no Brasil é para os malucos, porque você tem uma carga tributária muito grande, você tem um ambiente de negócio em que quem produz é esmagado pelo assistencialismo, e aqui a gente está falando uma vida como ela é, a gente não está falando que não deva, claro que tem que ter apoio, ajuda, programas sociais, só que a gente está lidando com um cenário que está chegando ao limite do sustentável, né? A gente pega, por exemplo, aqui, você está na Avenida Paulista aqui gravando esse conteúdo, recentemente tinha aqui pouco para baixo o pessoal protestando e as camisas, a gente fala, não vejo a hora dessas empresas quebrarem com a escala 6x1, ou seja, demonizando o empresário como se o empresário fosse o problema da sociedade. E outra, não vejo a hora das empresas quebrarem. Qual que é o sentido, cara? Assim alguém torcer para você quebrar porque você prosperou, gera emprego, assim. Então, como que tem sido para você gerir pessoas empreendendo e como que tem sido também a experiência, cara, de lidar com um cenário tão hostil? Não falando de mercado, mas falando agora da questão mesmo
jurídica que o Brasil te apresenta. Ô Ronaldo, eu acho que você entrou num ponto muito delicado e que demanda muita sabedoria, né? Em dezembro nós finalizamos com um pouco mais de 140 colaboradores no grupo como um todo. Quando a gente fala de mercado financeiro, que a gente atua, produções próprias enquanto produtor rural e as nossas indústrias de nutrição e de cereais. São 140 famílias impactadas diretamente todos os dias. São 140 famílias que dependem da minha coragem, que dependem da minha audácia em tomar e continuar tomando risco para que elas possam viver, sobreviver, sustentar seus filhos, pagar o plano de saúde, ter os seus benefícios. Mas eu queria trazer uma visão até um pouco mais intrínseca, um pouco mais próxima, um pouco mais pessoal, quando a gente fala do que é dar certo, né? Talvez a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui, sem sombra de dúvida, são bancários, ex-bancários, advisors, superintendentes, executivos e etc. E sem sombra de dúvidas já passaram por isso, né? Você deu certo porque você tinha um peixe lá dentro, você deu certo porque você puxou saco, você deu certo porque você namorou com a pessoa... Nunca pelo trabalho, nunca pelo mérito. Nunca pelo esforço, nunca pelo suor, né? E isso hoje no Brasil parece ser um crime, né? As pessoas que estão mais próximas da gente, para elas talvez seja errado você prosperar e você sair daquela curva, né? Você sair da bolha. E não. Hoje, enquanto empreendedor, eu apoio outros empreendedores, eu invisto em outros empreendedores, e acima de tudo, quando a gente vê um amigo começando, um amigo querendo também dar o primeiro passo para poder sair da bolha, a gente estende a mão e a gente não critica, né? A gente, pelo contrário, a gente dá a mão e tenta aplaudir e puxar junto, esse apoio porque a gente sabe como é importante. difícil. A gente sabe como é difícil. Então, assim, eu acho que é um ponto de reflexão, não só para mim, para você, mas para todos que estão nos assistindo, que a gente possa rir menos de quem está do nosso lado e aplaudir mais quem teve a coragem de começar, quem teve a coragem de sair de um emprego fixo e abrir um MEI para poder ser um microempreendedor individual, para prestar um primeiro serviço ou algo do tipo. Compra uma bala dele, compra um chiclete dele que está vendendo, compra um curso dele que começou a vender. Coisas nesse sentido eu acho que hoje fazem muita falta, não só a nível Brasil, mas, como eu disse, eu acho que é a nível proximidade. Muito bacana. E assim, empreender é para poucos, mas independente se você hoje trabalha em banco, quer empreender, eu considero muito importante você conhecer a vida do empreendedor. Hoje existem masterminds, existem hoje bons ambientes para você conhecer um pouco melhor o que faz o empreendedor, porque você tem como atender muito melhor uma pessoa se você conhecer as dores, a realidade, né? Eu falo que até hoje o gerente PJ, o gerente de middle, o gerente agro, ele tem que ser o gerente que gera PIB, que é uma pessoa que ela é responsável por fazer essa empresa crescer, por fazer esse produtor rural ter alternativas. O trabalho hoje feito pela CRX é um trabalho que ele é pautado nisso. Então, a história do José hoje é uma história de um brasileiro que tomou decisões difíceis, contra-intuitivas, que prosperou, que vai crescer muito mais e que entendeu o tamanho desse mercado, e que entendeu também que para chegar lá não basta ter vontade, tem que ter um preparo e coragem, apetite por riscos, né? E a gente fala, pessoal, sobre PJ, se tão diferente da pessoa física, porque de fato é uma enormidade de
de pontos que os diferenciam, mas talvez o principal seja, na PJ, o empresário, o produtor rural no agro, está preocupado em fazer o negócio dele prosperar, está preocupado em vender melhor, encontrar uma estratégia de marketing, negociar um preço com o fornecedor, um prazo, produtor rural, cuidar daquela indústria a céu aberto que é a lavoura. Nem sempre essa pessoa ela vai ter ali a condição real de olhar e entender o que as finanças dela estão dizendo. Muitas vezes essa pessoa ela tem uma visão deturpada da realidade. Por isso é tão importante ter um consultor, ter um assessor, ter um advisor, ter alguém parceiro que compre e abrace. E esse modelo de family office, esse modelo de atuação independente, ele promete crescer cada vez mais num ambiente que a gente vê, inclusive, essas casas como a SRX se vinculando aos bancos, né? Não é uma visão de que eu estou num banco ou eu estou numa boutique. Não, a boutique ela é aliada ao banco, ela vai distribuir solução do banco também. Então, tudo isso daí é o resultado de um mercado que ele era sufocado, que hoje é um mercado que ele tem mais alternativas, que respira muito melhor e que a cada vez que a gente se reunir aqui para conversar, a gente vai ter mais campo de atuação, porque hoje a nossa economia ela pede isso. Juros vão cair? Vão. A gente vai continuar com juros altos, né? Sim. A gente vai finalizar aí, de repente, 26 com a Selic de 12,5%. Nossa, é uma grande queda em relação ao que nós temos hoje, 15%? Sim. Se cumprir, que a gente chegue nos 12,5%, né? A gente está falando aqui de um cenário que ainda é incerto. Mas se chegar, não vai mudar muito. Vai ser um juros ainda muito alto. Isso não vai mudar muito, possivelmente também, o câmbio. E tudo isso daí para o industriário, para o cara do varejo, para o cara do agro, isso conta bastante. Por isso que é muito importante o papel desse cara, que é o cara que pega, olha, estratégia, estrutura, pensa, executa, enquanto o cliente, enquanto o produtor rural está preocupado naquilo que deve ter preocupação. E você que está começando carreira, você pode trilhar uma carreira com sucesso como foi a do José e depois migrar? Claro que pode. Mas você pode também começar a carreira direto numa instituição em que você tem liderança muito próxima, fazendo um comparativo. Você dentro de um banco, você não vai ter acesso ao CEO. CEO não vai ser alguém que você vai ter contato, um diretor não vai ser, um CFO não vai ser alguém próximo. Aqui numa empresa de uma estrutura mais enxuta, você tem acesso a lideranças que te permitem crescer muito e de uma maneira muito mais direcionada. E aí você pode estruturar a tua carreira para trabalhar em diferentes pontas do mercado. Então, coloque na tua agenda uma pesquisa um pouco mais a fundo sobre a estrutura SRX e de outras casas que trabalham em formato de boutique, formato de family office. Você vai se surpreender. Tem muita coisa boa pelo mercado em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Hoje a sua atuação, para a gente ir agora para essa reta final, ela está concentrada em Minas Gerais. Você tem hoje uma atuação que ela já rompeu a barreira regional. E quais são os próximos passos enquanto conglomerado que você projeta? Porque você falou de aquisições. E assim, daqui em diante, vocês pensam em abrir novos leques de atuação, aumentar e intensificar o que já fazem, regionalmente, no âmbito nacional? Conta pra gente. Hoje a principal marca da SRX é o Grupo Master, né? O Grupo Master hoje é a indústria de nutrição animal, o nosso armazém cerealista e a nossa transportadora que faz os transportes de matéria-prima, de grãos in natura na região, facilitando a vida do produtor. No que tange a SRX, ao nosso family office, à nossa consultoria, nós já rompemos a bolha e já atendemos, por exemplo, desde o cliente no Rio Grande do Sul até cliente em Fortaleza. Tá, legal. Então nós já fechamos deals pelo Brasil. No que tange a Master Nutrição, que é a nossa maior força hoje, até a nível faturamento, a nível pessoas, ela está bem concentrada na região sul e zona da Mata Mineira e a região norte e oeste de São Paulo. Os nossos passos para 2026 é atingir a região do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro,
e Espírito Santo. Tudo se concretizando. Em 2027, nós pensamos em adquirir, e já estamos num estudo de mercado, para a gente poder adquirir uma indústria de fabricação e nutrição animal no estado do Paraná. O meu maior sonho hoje, se a gente pode falar nesse sentido, é trazer a SRX enquanto controladora, enquanto Family Office, e a Master Nutrição, para que sejam grandes marcas reconhecidas nacionalmente. E isso aí nós temos certeza que com muito trabalho, com muito empenho e, claro, com boas pessoas ao nosso lado, nos ajudando a caminhar, nós vamos conquistar isso aí nos próximos 5 anos, sem sombra de dúvidas. E pela clareza que você traz, as conquistas estão mais próximas, de repente, do que até você imagina. E é muito legal essa diversificação dentro do agro. Você falou de matéria-prima. Hoje vocês estão em soja, milho, trigo. Quais são as commodities que vocês trabalham? Hoje, a principal matéria-prima que nós trabalhamos enquanto armazém é soja em grãos e milho. Na nutrição, as principais commodities é o milho, que a gente já compra, a gente produz também e armazena nos nossos silos, e soja a granel. Aí a soja a granel, né, que é um pozinho da soja, hoje só grandes players, como a Cargill, por exemplo, que fazem a extração do óleo da soja, depois trituram ela e nos vendem ela já beneficiada. Mas a principal matéria-prima hoje que nós trabalhamos enquanto commodity é soja e milho in natura. Legal demais. E a safra desse ano promete? Promete. Esse ano nós passamos de 2.000 hectares plantados e promete. Nós estamos aí para poder colher no mínimo aí uns 150 sacos de milho por hectare. Que legal, legal. Então é bacana, porque até uma outra provocação final, você que acompanha o agronegócio, eu sempre gosto de lembrar que tem o conceito dentro da porteira, depois da porteira, só que assim, eu quero que você entenda sempre quais são os agentes. Então eu deixo uma lição aqui de casa hoje para quem está nos acompanhando, para entender os agentes dessa indústria. Então o que a Cargill é dentro da indústria do agronegócio? Entenda, pesquisar o que são as cooperativas de produção, o que são as tradings, o que são os bancos e cooperativas quanto provedores do mercado financeiro, como que o mercado de capitais financia o agro, através de FDIC Agro, FIAGRO, através de CRA. Então, assim, existem muitas formas de você atuar no agro, além daquela chamada básica do gerente agro e banco cooperativo. Então, hoje, o que nós trouxemos aqui foi um show de conteúdo parte do José, e um exemplo como na questão carreira e na questão também até mesmo consumo, caso nós alcancemos. A gente tem alcançado um pessoal do agro, que é um lado do produtor. Inclusive, a gente já trouxe aqui para nossos alunos conversarem com gente que vive, né? Eu falo, um fazendeiro falar com um aluno vale muito mais do que 100 aulas de agro, porque ele está falando no cara final, o cara que é atendido, vir compartilhar a experiência dele. Então, fica essa lição, estude em cadeia agro, que é muito além da ideia de você ser um gerente de atendimento de serviços financeiros. Tem muita coisa por trás, recomendo que você se identifique nisso. Meu amigo, um recado final para esse pessoal, se você pudesse dar agora um conselho para aquele José lá de trás, que ainda em banco, fez uma carreira muito sólida, e, inclusive, pessoal, sigam no LinkedIn, ali tem a história do nosso, claro, com ali uma ordem cronológica, mas que ele se aprofundou um pouco aqui, e o que eu falei do mercantil, é um dos bancos que a gente fala, são bancos que eles são, às vezes, invisíveis, tem gente que está batendo muito ali, Bradesco, Itaú, Santander, e são grandes bancos, obviamente, para a carreira, são bancos que realizam sonhos, e tem muitas vagas porque são os bancos maiores do Brasil, só que olha o mercantil, é um banco que ele tem, é muito sólido, é um banco que tem oportunidades, é legal, visita o site, olha, ele é muito ativo também no LinkedIn, traz muitas coisas, e considere fazer carreira em instituições não bancárias também. Pega, adiciona, manda teu currículo, conversa, sempre vai ter espaço para gente boa. Eu tenho convicção que, com a cabeça de empreendedor, do jeito que ele já gostou que alguém desse espaço para ele lá atrás, o José hoje ele vai com toda certeza também querer conversar com parceiros de negócio, com pessoas que querem trabalhar. Então, um recado final para o José, ainda bancário, que enfim,
hoje deu tudo certo, né? Mas o que você faria, de repente, para acelerar e para errar menos ao longo do caminho? E também um recado final para as pessoas que querem conhecer melhor a SRX, conhecer o conglomerado, conhecer as dígitos de atuação, conhecer a Master e também, obviamente, entender como que você pode ajudá-los, né, no dia a dia através das suas soluções. Quando a gente fala de empreender, eu acredito que cada um de nós que trabalhamos no segmento financeiro, cada um de nós que somos ou já fomos bancários, nós temos que entender que a empresa, nós somos uma empresa. José Ricardo é uma empresa, Ronaldo é uma empresa, Fábio é uma empresa, onde a nossa empresa pode fazer a diferença na vida daquele empresário ou daquele produtor que a gente está atendendo. Então, o conselho que eu poderia dar para vocês estudem mais sobre mercado, estudem mais sobre finanças, saibam ler e identificar de fato uma linha de um DRE, uma linha de um balanço, uma linha de um balancete, saibam normalizar um balancete na metodologia que a gente utiliza até no mercado de capitais, que é o modelo financeiro ou o modelo ESIS, saibam isso o quanto antes e apliquem isso na vida dos clientes. Seja você um gerente middle, seja você um gerente corporate, seja você um agente de negócios. Faça a diferença na vida do seu cliente, porque produz dinheiro, faz dinheiro quem resolve problemas e faz mais dinheiro quem resolve problemas cada vez mais complexos. E um recado pessoal que eu dou para os meus colaboradores, eu dou para os meus parceiros, e eu gostaria também de transmitir aqui para vocês, é o seguinte, acho que vocês vão entender, não vista a camisa da empresa, vista a camisa dos seus sonhos e faça com que a empresa seja um facilitador para os teus sonhos. E aí eu te pergunto, qual que é o seu sonho hoje? É se tornar o melhor gerente corporate? É se tornar o melhor gerente middle? Estar aqui na faculdade Eu Me Banco, quem sabe, ministrando uma das aulas, sendo um mentor, estar aqui sentado nessa cadeira, podendo contar um pouco da sua história? Então, vista a camisa dos seus sonhos e utilize a empresa, no bom sentido, obviamente, para que seus sonhos sejam almejados. Por quê? Se você entregar um bom resultado, o mais próximo que você pode chegar é do céu, porque o céu é infinito e além, e a sua carreira será brilhante, sem sombra de dúvida nenhuma. Você é a sua principal SA. Exatamente. É isso, né? Pessoal que nos acompanha, então, meu muito obrigado mais uma vez aqui por estarem com a gente. Na descrição aqui do vídeo vai estar o LinkedIn do José Loski, então você vai ter ali como contatar, enfim, para entender por que não mandar o currículo, conversar e desfrutar. Essas trocas aqui que nós trazemos, elas não são simplesmente para tomar teu tempo, não, para trazer insights e também criar pontos para o mercado. Então deixa o teu like, se inscreve no canal caso seja inscrito e acompanha toda semana, tem um conteúdo novo, um gente muito interessante, assim como foi essa conversa de hoje, com o intuito principal de fazer você dominar esse mercado melhor e fazer de 26 o grande ano da sua carreira e da sua vida. José, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. A casa é tua e siga no LinkedIn José, siga também o nosso canal no Instagram FBNF Podcast, porque você tem ali todos os convidados, as novidades. Então em 26, repito, vai ter pelo menos aí uns 50, 55 episódios que vão ser muito, muito incríveis, todos desse nível, tá? Então, estamos juntos, semana que vem tem muito mais. Valeu!